Esta reunião solene, em homenagem ao Dia do Livro dos Espíritos, requerimento número 842/2015, de autoria do vereador Rogério De Luca. Nesse momento, tenho a alegria de convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos dessa manhã o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Recife, o vereador Vicente André Gomes. Convido o senhor Edson Caldeira, presidente da Federação Espírita Pernambucana. Convido o senhor Rubem Braz, vice-presidente da Comissão Estadual de Espiritismo. Convido o jornalista Raudinei Santos, da TV Tribuna Band. Convido a senhora Ednar Santos, diretora de Comunicação Social da Federação Espírita Pernambucana. Com muita alegria, convido o excelentíssimo senhor vereador do Recife, doutor, professor Rogério De Luca, autor do requerimento. Com muita satisfação, convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Com muita alegria, tenho a honra em registrar as presenças do senhor João Caetano dos Santos, presidente do Núcleo Espírita Caminheiros do Bem, e também a presença do senhor Nivaldo Monfort, diretor da Casa dos Espíritas de Pernambuco. Nesse momento, convido o excelentíssimo senhor vereador Rogério de Luca para que vá à tribuna e faça o seu discurso. Senhor presidente, que dirige essa sessão solene, senhor presidente da casa, vereador Vicente André Gomes, médico, colega, Edson Caldeira, presidente da Federação Espírita Pernambucana, Rubem Braz, vice-presidente da Comissão Estadual do Espiritismo, Edna Santos, nossa diretora da Divulgação e Comunicação Espírita, e o jornalista Raudney Santos. Senhoras e senhores, senhores presidentes de centro que estão aqui presentes, vice-presidentes e outros diretores de centros espíritas, e aqueles que são constituintes da casa de qualquer que seja o centro espírita, o meu cordial bom dia. Em nome da Casa José Mariano, eu cumprimento a todos. Antes de iniciar o discurso, eu gostaria, senhor presidente, pedir permissão a Vossa Excelência, não querendo quebrar, porque estou querendo quebrar protocolo não, mas lembrar o nome de uma pessoa chamada senhor Valdec Atademo, ex-presidente da Federação Espírita Pernambucana, durante vários anos, espírita convicto. Foi ele que, através da sua intuição, que solicitou ao vereador aqui presente a elaboração da lei do Dia do Livro dos Espíritas. Certo? E eu gostaria que todos aqui tomassem esse conhecimento em função de Valdec Atademo, um espírito lutador que ainda está lá na espiritualidade, mas foi ele. A ideia foi dele, eu sempre digo isso, onde quer que eu esteja, desse saudoso irmão que tanto lutou e tanto enveredou na defesa da doutrina espírita. Como todos sabem, o Livro dos Espíritos, que é esse aqui, ele foi publicado no dia 18 de abril de 1857, na Biblioteca Nacional da França, em sua primeira edição. A partir da segunda edição, que foi em 1860, foi que começaram a existir as traduções deste livro revolucionário, que trouxe para todos a presença dos Espíritos. Este livro aqui é a base de toda a nossa doutrina espírita, é um fundamento. E sua leitura faz compreender como é bom ser bom, como é bom a prática do bem. E mostra de onde viemos, onde estamos e para onde vamos na sua parte filosófica. Nele, neste livro, se cumpre a promessa do Consolador anunciado por Jesus. Jesus sempre falava: eu volto para os céus, como ele fala na linguagem dele, hebraica, mas deixo-vos o Consolador prometido. Portanto, essa obra, que representa a base do Espiritismo, completou no dia 18 de abril 158 anos, composto por 1019 perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos
apresenta de uma forma muito didática e simples os princípios da doutrina espírita, esclarecendo as principais dúvidas a respeito do presente e do futuro à luz do Espiritismo, abordando temas como vida após morte, imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e a essência dos ensinamentos morais do Cristo. O livro dos Espíritos se divide em 4 livros ou em 4 partes, como vocês queiram, do modo sistemático de estudo. O livro primeiro se refere a Deus, à criação e aos elementos gerais do universo. O segundo livro versa sobre os espíritos, as reencarnações, as existências, a vida espírita, a emancipação da alma e assuntos correlatos. O livro terceiro, tema bonito, iluminado, aborda as leis morais, a conduta, o comportamento. E o livro quarto focaliza o tema esperança e consolações, que vai atribuir àquele leitor o que espera na frente da sua ida para o mundo espiritual. Ao analisarmos a condição espírita da codificação, temos os outros livros, além do livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Todos esses 5 livros, também denominados Pentateuco da doutrina espírita, codificada pelo senhor Allan Kardec. Allan Kardec, para codificar os livros, não foi ele por si só disse, eu vou codificar isso. Não. É importante vocês saberem que um médium da Inglaterra, um médium da França, um médium da Alemanha, um médium de cada país ou de cada cidade, que não se conhecem, escreveram as mesmas respostas. E o trabalho do senhor Allan Kardec foi só codificá-las, colocá-las numa sequência. Então, não foi uma criação dele, foi criação dos espíritos superiores que vieram dar essa instrução para ser chamado aquilo que Jesus indicou e deixou o chamado Consolador Prometido. Somos levados a concluir que o livro dos Espíritos é a espinha dorsal do Espiritismo. Nele está contido toda a doutrina e nos demais termos, elucidações, aclaramentos, lições complementares que facilitam a compreensão. Podemos concluir que seu amplo conteúdo é um verdadeiro manual para aqueles que desejam conhecer e aprender sobre uma série de assuntos relacionados à existência e ao processo de evolução, sejam pelo amor ou seja pela dor. Muitos são os caminhos que nos levam a buscar novos conhecimentos necessários para encontrarmos o verdadeiro sentido da vida. Achamos mais justo que esta homenagem solene que se faz na Casa José Mariano, do Livro dos Espíritos, que tanto contribui para a renovação do nosso planeta como uma sociedade mais justa, equânime e feliz. Essas são as nossas singelas palavras
em homenagem a este livro enviado pelos espíritos superiores, que são os espíritos conhecedores, como se trabalha o universo, o que Deus deseja para todos, contribui para elucidar ainda mais e complementar o que Jesus ensinou, e abre em cada um de nós o caminho para a prática do bem maior. Fica aqui, senhor presidente, senhoras e senhores, essa contribuição que este livro nos traz, e graças a Deus, para nós espíritas, grande contribuição para, não os espíritas não, mas para a humanidade. Porque esse ensinamento não se aplica ao planeta Terra, ele se aplica ao universo. Assim eu encerro as minhas palavras, agradecendo a todos aqui a presença, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez, o envio de Jesus para esclarecer cada vez mais, há 2000 anos, este planeta, e os espíritos que conduzem até hoje esse bem-estar para a prática do bem. Agradeço a todos. Senhor presidente, aqui eu encerro as minhas palavras. Emocionado estou, porque sempre que eu estive aqui nesta casa, nós realizamos com a vossa presença essa comemoração solene, que nos deixa muito feliz, porque na época que eu era ateu, eu não tinha religião nenhuma, então eu ia para a Igreja Católica, eu ia para outras religiões e não me sentia bem. Mas através de um fenômeno científico chamado xenoglossia, na minha primeira namorada, eu estava na casa dela, como ateu ainda, e ela começou a conversar comigo vários idiomas: inglês, alemão, francês, hebraico, chinês. Falou uma língua que depois eu vim tomar conhecimento, que foi o Tupi-Guarani. Então foi isso que me fez entrar na doutrina espírita e acatar cada vez mais o nosso Deus maior. O Deus de todos nós, que sempre quer o bem e é obrigação, é consciência de cada espírita ensinar o bem e praticar o bem a ele mesmo e ao próximo. Muito obrigado. Há sobre a mesa diversos telegramas, entre eles do Dr. Jailson de Barros Correia, secretário de Saúde, do excelentíssimo senhor José Costa Júnior, também da Secretaria Estadual de Saúde, e do secretário das cidades, o Dr. André de Paula. Nesse momento, com muita satisfação, convido o presidente desta casa, o vereador Vicente André Gomes, para ir à tribuna e fazer o seu discurso. Meus senhores e minhas senhoras, na prática, estou quebrando o protocolo, porque não estava programado para
falar na manhã de hoje. Mas como presidente da casa, cabe-me dar um depoimento a respeito deste vereador que acabou de falar. Este vereador que acabou de falar é uma pessoa diferenciada nesta casa. Tem a qualificação do bem. Em nada que ele faz se afasta da bondade, da solidariedade, do respeito, da forma humana de condução da sua vida. Eis a razão de estar usando a palavra. Me senti com o dever, na manhã de hoje, numa sessão espírita, de dizer o meu sentimento da pessoa Rogério de Lucas. Vocês acreditem que há momentos que eu fico olhando, vendo e analisando a forma de condução de vida com os colegas, com os funcionários, com os eleitores e com os pacientes. Pois aqui ele também exerce o papel soberano de ser médico, exercendo a atividade mais sublime, que é a preservação da vida. Embora eu seja médico, eu fico vendo, analisando e me orgulhando do companheiro que eu tenho aqui nesta casa. Edson Caldeira, presidente da Federação Espírita Pernambucana. Eu tive um colega de turma, Ralf, chamado Edson Queiroz. Meu colega da faculdade. E aí vou fazer um depoimento não ético, do ponto de vista da deontologia médica, mas espiritual. Edson Queiroz sentava-se atrás de mim para copiar, em época de prova, os meus quesitos para poder se afirmar como médico. E eu enfrentava aquele momento como um coleguismo, como um companheiro, e a gente passava a forma cristalina de ajudá-lo nas provas. Pois Edson Queiroz não tinha nada que pudesse identificá-lo como médico. E uma certa vez, eu no meu consultório, chega uma senhora que era um quadro inoperável, disse a mim: doutor Vicente, eu vim aqui para lhe pedir autorização para eu me operar do coração. E aí, Rogério? Disse: minha senhora, a senhora enlouqueceu. A senhora tem insuficiência cardíaca grau 4.
a senhora tem uma insuficiência aórtica, tem hipertensão pulmonar, e a senhora não tem a menor condição de ser submetida à cirurgia, e a senhora vai ficar na sala. Ela disse, não, doutor, eu vou me operar. Agora, queria a sua presença para que o senhor assistisse a minha cirurgia. Mas, minha senhora, eu não vou fazer um negócio desse, que eu não vou colaborar com a sua morte. Doutor, pelo amor de Deus, vá comigo. Eu preciso da sua presença. A sua presença vai me confortar, vai me dar segurança. O drama foi tão grande Rubem Braz, que eu me senti obrigado a ir para a cirurgia dela. Essa cirurgia era na Federação Espírita, aí na João de Barros. Cheguei lá, era 8h30 da manhã. E quando cheguei, que estou com ela, Edson Queiroz recebe a entidade Dr. Flitz, me identifica e solicita que Dona Carmita suba para ser operada. Abre ao meu olho nu, dá um talho na região do externo, mete o dedo no externo, cospe dentro, cuspiu na cirurgia. Olhou para meu irmão Ricardo André Gomes, que estava parado, enfiou uma agulha na sua barriga, de meu irmão, e depois disse, tu não estás a crer, mas eu vou te mostrar. Encerrou a cirurgia, não sangrou, mandou ela se levantar e ela saiu andando, coisa que ela não fazia. Na Federação Espírita. Eu fiquei impressionado. Fui ao Conselho Regional de Medicina, aonde ele estava sendo, o Edson Queiroz, estava sendo punido pelo Conselho, pelo exercício da profissão, sem, na verdade, o devido programa higiênico, sem o devido programa de... Está lá o meu depoimento. Fui para o Conselho de Medicina, faço pós-operatório de cirurgia cardíaca, é a minha especialidade. Sou UTIsta, trabalho numa UTI do Hospital dos Servidores. E lá, quando cheguei, seis médicos me inquisitaram, me perguntaram, me agrediram até. E eu perguntei a eles se eles tivessem visto o que eu vi, o que era que ele diria. E o convidei para ir para outra cirurgia de Edson Queiroz, evidentemente Dr. Flitz, e tirar
um cisto de mama do qual foi feito o mesmo processo. E nenhum deles aceitou o convite. E eu fui assistir. Então, não poderia deixar de dar esse depoimento aqui. Neste momento de tanta seriedade espiritual. E dizer, com todo o carinho que eu tenho a Rogério de Lucas, acho que Rogério de Lucas efetivamente tem uma bênção espiritual. Tem dito. Muito obrigado. Nesse momento, tenho a alegria de convidar para ir à tribuna e fazer o seu discurso o senhor Edson Caldeira, presidente da Federação Espírita Pernambucana. Presidente na mesa diretora, vereador Eduardo Marques, senhor vereador Rogério de Luca, nosso companheiro amigo lá da Federação Espírita Pernambucana, presidente da casa, vereador Vicente André Gomes, que acabou de proferir sua fala, trazendo sua vivência, sua experiência no fato. Senhor Rubens Braz, vice-presidente da Comissão Estadual do Espiritismo. Senhor Haldane Santos, jornalista, companheiro da divulgação da doutrina espírita, profissional da TV Tribuna, Band. Senhora Edina Santos, diretora de comunicação social da Federação Espírita Pernambucana, nossa companheira de trabalho na casa, ex-presidente, diga-se de passagem, da federação. Assim, feitas as apresentações, Livro dos Espíritos, obra básica da nossa doutrina. Conforme já ressaltado pelo nosso amigo, irmão, vereador, que fez a sua exposição, Dr. Rogério, já nos comenta 158 anos. Antes mesmo do codificador, os fenômenos espíritas, eles percorreram o mundo. Vários fatos, à época, destacadamente, chamava a atenção e respostas conclusivas não se davam. Fatos maravilhosos se mostravam. Numa pesquisa feita há muito,
no Jornal Diário de Pernambuco. Aqui ressaltava uma experiência, a vida, com personagens da sociedade pernambucana, no qual repetia experiências da vida na Europa, sobre chapéus que se movimentavam em torno da mesa, sobre mesas que se tornavam flexíveis, ou que se levantavam. E ali, à época, o jornal faz referência aos nomes, às datas, e antes mesmo da codificação. Então, a história do Livro dos Espíritos é um marco indelével na história da humanidade. Quando, em 18 de abril de 1857, era lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, contendo 501 questões. A abordagem feita essa através do trabalho do senhor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, o nosso Allan Kardec, que titulou a obra como de Allan Kardec, que, diante de experiências de reuniões anteriores, havia sido repassado para Kardec, o amigo espiritual, dizia que ele permanecesse no trabalho, que ele o auxiliaria, que eles já foram companheiros, amigos em outros momentos, e falava de uma existência anterior, no qual ele, o professor Rivaio, ele tivera o nome Allan Kardec. E o professor Rivaio era um homem conhecido na área de educação na França. Tanto que depois que ele trava contato com pessoas sobre reuniões havidas, em que mesas se levantavam, respondiam perguntas, faziam fatos maravilhosos, e ele disse: eu só poderei acreditar se isso ser verdadeiro se me puder ser provado que uma mesa tem cérebro para pensar ou nervos para agir. E ele vai, vê os fenômenos, os fatos, e contra fatos não há argumentos. Ele se debruça por inteiro ali, porque havia algo importante a ser pesquisado, a ser estudado, a ser entendido. E ele folheia, participa exaustivamente dos trabalhos experimentais e da sequência, chegando à conclusão de que tudo representava que os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. E ali, depois do conjunto de informações apresentadas, é lançado esse livro, conforme já dissemos na época, dividido em 3 partes. Em 3 partes. As almas dos homens que viveram na Terra. Nós somos espíritos imortais, os seres inteligentes da criação. Então, procurando fazer uma rápida apresentação, o Livro dos Espíritos, a questão primeira, ele começou pelo começo. Pergunta primeira: que é Deus? Não quem é, não individualizou. Que é Deus? Para mostrar a fundamentação religiosa da nossa doutrina. Tem os aspectos científicos, experimentais, tem as fundamentações filosóficas, mas essencialmente mostrar que, dizer, informar, ressaltar, doutrina espírita é religião. E apoiada de início, de imediato, sobre a questão primeira, Livro dos Espíritos, que é Deus. Dentro desse conjunto, lá na 625, Kardec pergunta: qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de guia e modelo? E os Espíritos disseram: Jesus. Ou seja, a doutrina espírita, questão primeira, Deus. 625, Jesus. O ser mais perfeito que a doutrina dos Espíritos ressalta do amor de Deus para com todos nós. Então, dentro dessa sequência, e buscando saber sobre a própria felicidade, né? Sobre, olhando as necessidades que cada um passa, os problemas, as dores. Hoje, se a época
1857, ou antes mesmo, né, do trabalho, mostrava as divergências na sociedade, a necessidade, a miséria, a dor. Então, o Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como daria a filhos uns benesses, bondades, beleza, riqueza, favores, e outros misérias, desgraças, dores, atrocidades, fome? Qual a diferenciação que Deus faria para que um a um fosse otorgado todo o bem dito material, e ao outro padecendo das necessidades mínimas, sem uma razão específica, um processo aleatório, um sorteio? Mas por quê? Como entender a bondade divina nesse sentido? Como entender? E é por isso que os espíritos, já naquela questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se? Sendo a resposta, sofrendo a prova de uma nova existência. Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, sofrer a prova de uma nova existência seria que nós retornaríamos ao mundo das formas, envergando vestimenta física diferenciada, mas o ser pensante, o espírito imortal, seria aquele mesmo para desenvolver as atividades de crescimento e de continuidade dos seus experimentos, na busca de um dia a felicidade se mostrar de forma inconteste. E aí, dentro dessa sequência, fazendo com que o raciocínio e as respostas pudessem estar fundamentadas, sobretudo no bom senso, na 167, questão 167, no 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se? Aí, por isso, sofrendo a prova de nova existência. E ainda na 167, qual o fim objetivado da reencarnação? Qual o fim objetivado da reencarnação? E os espíritos disseram, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isto, onde a justiça? Ou seja, dentro desse ponto fundamental, ressaltando a reencarnação como fundamental, o nosso retorno ao mundo das formas, trazendo as virtudes alcançadas, ou ainda as fragilidades morais que necessitavam ser trabalhadas, que necessitavam ser superadas, que necessitavam ser vencidas. Daí, pois, sofrimentos, dores, necessidades, padecimentos. E o Deus é um só, bondoso para todos nós. É igual aquele pai que a criança, o filho não quer estudar, e diz, não, você vai estudar. Não, quer brincar, vai estudar. Então você não vai ter isso, vai ter aquilo, mas vai estudar para que você possa aprender o que está lhe sendo ensinado. Assim, as nossas dores de hoje são resultantes dos nossos desacertos do ontem, experimentados em encarnações outras, ou seja, na busca da felicidade efetiva. São pilares que a doutrina dos Espíritos nos dá, nos apresenta, nos mostra. E na última questão, para não alongar em muitas outras, na última questão 1019, Kardec pergunta, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Poderá jamais. Diante daquelas necessidades, dos padecimentos, das dores, das circunstâncias que ele vivenciava, e poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E os Espíritos responderam, não vamos ler a questão na sua inteireza, que é grande, mas no essencial. O bem reinará na Terra
quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. E diz ainda, porque então farão com que aí reine o amor, a justiça, fonte do bem e da felicidade. Amor e justiça. Amor e justiça. O desamor é parte integrante. Né? Se vê crimes, se vê misérias, se vê necessidades, desamor. Então, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra bons espíritos que fará com que dela se afastem os maus. Ou seja, o bem é como a luz que chega. E por isso é dito, quando a luz chega, as trevas fogem disparada. A luz. E esse contexto se vê quando o sol se vai mostrando na noite, na madrugada, e os primeiros raios, fazendo com que nós encontremos a claridade. Então, a doutrina dos Espíritos, dentro daquilo pontificado na obra básica, mostra-se como um marco, por demais importante, para as nossas caminhadas. Claro, respeita todas as religiões. Toda religião é boa quando o profitente é sincero. E toda religião, ela tem o bem como ponto indelével nessa conquista. A doutrina dos Espíritos procura mostrar aquilo que, na qualidade repetente de outras existências, o bem fundamental em todos os momentos da nossa caminhada. Assim, amigos, irmãos, companheiros, filhos de Deus, todos nós. 18 de abril, obra básica, a primeira edição lançada com 501 questões, a edição seguinte, que foi em 1860, já com 1019, que é esta apresentação atual. A doutrina espírita, e nós, em nome da Federação Espírita Pernambucana, nos congratulamos com esta casa, seus trabalhadores, seus integrantes na qualidade de vereadores, seus funcionários. Porque todo o pensamento na direção do bem, nas diversas atividades nossas profissionais, de vida, de sociedade, de família, ela promove a alegria, promove o estímulo e a conquista na direção do bem. Que Jesus abençoe a todos nós que estamos na caminhada, né? Que estamos nas lutas contra as nossas próprias necessidades, contra as nossas próprias deficiências. Então, lembrar o Livro dos Espíritos estimula para cada um de nós a responsabilidade de fazer com que os ensinamentos postos possam ser, por cada um de nós, vivido, experimentado, praticado, lutado, para que as lições possamos dela dar efetivamente exemplo. Agradecemos e rogando que a Deus, o Pai de infinito amor e carinho, que ampare a todos nós, nas suas diversas funções, nos seus diversos cargos, nos seus diversos compromissos, porque dentro dessa multiplicidade de tarefas, elas servem para a conquista do trabalho. Olhemos os dedos das mãos, cada um de um tamanho, mas quando eles se juntam para o trabalho, eles seguem coletivamente, realizando o trabalho, e bem-aventurado é quando aquele trabalho se volta para a direção do bem. Deixamos o abraço fraterno, amigo, irmão, da Federação Espírita Pernambucana, agradecendo essa oportunidade de fazer com que possamos
falar, difundir, divulgar aquela doutrina que nos alimenta, a nós e a quantos que dela participam. Muito obrigado. Que Jesus abençoe o trabalho dos integrantes desta casa, para que cada vez mais as ações nesse sentido da direção do bem se mostre como o grande farol iluminador da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Nesse momento, tenho a honra de convidar para ir à tribuna e fazer o seu discurso o senhor Rubem Braz, vice-presidente da Comissão Estadual de Espiritismo. Excelentíssimos vereadores da Câmara da Cidade do Recife, excelentíssimo vereador Rogério De Luca, senhores, senhoras, digníssimo presidente da Federação Espírita de Pernambuco, senhor Edson Caldeira, digníssima senhora Edna Santos, diretora de comunicação da Federação Espírita de Pernambuco, nossa saudação. A Comissão Estadual de Espiritismo sente-se honrada por grato convite desta casa na comemoração dos 158 anos de publicação do Livro dos Espíritos. Obra esta muito atualíssima, que aborda alguns temas como as causas primeiras, Deus, o universo, a criação e o princípio vital, mundo dos espíritos, imortalidade da alma, natureza dos espíritos e suas relações com os homens, reencarnação. As leis morais, sendo Jesus considerado o modelo da perfeição moral para a humanidade. Esperanças e consolações, com análise das penas e gozos terrestres e futuros. Sendo assim, não vamos fazer aqui uma palestra, tendo em vista que houve uma excelência nas exposições, através do excelentíssimo senhor Rogério De Luca e do senhor Edson Caldeira, que brilhantemente nos ofertaram com suas palavras muitos fatos relativos a esta obra tão necessária para o desenvolvimento e o progresso de nossos seres. Sendo assim, só temos que, mais uma vez, agradecer pelo convite e ainda pedir a esta Casa do Povo que continue a oferecer, a proceder de maneira a que essas orientações esclarecedoras para o nosso presente e futuro seja amplamente aberta a toda a população que somos nós, seres humanos. Sendo assim, mais uma vez, parabéns a esta casa, parabéns ao vereador Rogério De Luca e a todos nós que aqui estamos, por ouvir estes esclarecimentos e orientações a respeito de obra tão necessária a nossas vidas. Obrigado a todos,
felicidade, paz e saúde. Senhoras e senhores, esta casa é a casa do povo recifense. Essa casa é uma casa plural, é uma casa de todas as crenças, é a casa de todas as religiões. Eu sou evangélico e eu cresci em frente a uma igreja católica. E cresci, vereador Rogério de Luca, vendo meu pai e minha mãe, o delegado Jonathan Marques, e a minha mãe, recebendo em nossa casa, logo em frente à igreja, todos os sábados, todos os domingos, os padres para almoçar em nossa residência. E ali com meu pai e minha mãe, eu aprendi a tolerância, eu aprendi a amar o próximo, eu aprendi com meu pai e minha mãe a respeitar todas as crenças, todas as religiões. E por isso, mais uma vez, vereador Rogério de Luca, eu me sinto honrado por presidir esta sessão solene tão importante para a vida dos espíritas. Uma sessão solene, mais uma vez, a pedido de Vossa Excelência. E eu acho que, não sei se houve outras, mas acredito que todas as homenagens feitas ao Livro dos Espíritos, eu tive a honra de presidir essa sessão. Por isso, eu quero dizer a Vossa Excelência que a maneira digna que Vossa Excelência conduz os seus trabalhos nesta casa honra a todos os seus familiares, honra a todos os vereadores da cidade do Recife e, acima de tudo, honra a todo aquele que lhe confiou o voto nas últimas eleições para vereador da cidade do Recife. Vossa Excelência é digno de todos os nossos aplausos, das nossas homenagens. Parabéns, vereador, e contem sempre comigo. Quero, em nome de todos os vereadores do Recife, de todos os funcionários da Câmara Municipal do Recife, parabenizar a Federação Espírita Pernambucana e todas as outras órgãos espíritas pelos relevantes serviços prestados ao povo recifense com os seus diversos projetos sociais espalhados por toda a nossa cidade. Parabéns. E antes de encerrar, quero também agradecer à equipe do TV Câmara, que transmitiu pelo site da Câmara Municipal do Recife e também disponibiliza no YouTube esta sessão tão importante para todos aqueles que professam a fé espírita. Quero agradecer ao cerimonial desta casa, que mais uma vez nos ajudou a organizar esse momento tão importante para esta casa e que sem vocês nós não conseguiríamos jamais fazer uma sessão tão bonita e importante como essa. Muito obrigado ao cerimonial desta casa. Também quero agradecer a todos os funcionários da casa que de uma forma direta ou indireta contribuíram para o sucesso desse momento. Muito obrigado a todos vocês. E antes de encerrar essa sessão, quero deixar também uma mensagem. A mensagem do livro, que é o livro de Deus. Do livro verdadeiramente a palavra de Deus, que se chama Bíblia. Quero dizer, vereador Rogério de Luca, quero citar alguns versículos os mais lindos desse livro, a verdadeira e única palavra de Deus, a Bíblia, e que peço que seja uma realidade na sua vida e na vida de todos que fazem a Federação Pernambucana, Espírita Pernambucana, e a todos os demais que estão presentes, na vida do presidente Vicente André Gomes, que também agradeço por me honrar nesse momento, permitir, mesmo com a sua presença, de presidir esta sessão. Cito a Bíblia, a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz maravilhosa, vereador, que tem todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Deus e único, suficiente Salvador. Parabéns, vereador. Parabéns. Nesse momento, com bastante saudade e muito agradecido, eu encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para logo mais às 16 horas, em mais uma sessão solene, onde vamos homenagear a TV Globo pelos seus 50 anos de existência. Está encerrada a sessão.